Em Filipenses capítulo 4, o alvo da nossa exposição será os versículos 2 ao 5. Filipenses 4, 2 ao 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, os versículos 2 ao 5. Ouçamos atentamente aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina nessa porção. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos orar? Pedindo ao Senhor que nos dê clareza na compreensão da sua palavra. Senhor Deus, essa é a tua palavra santa, feita pelo Senhor para nos admoestar, para nos instruir, para nos consolar. E nós te rogamos, Senhor, que nesse momento de exposição da tua palavra, o nosso coração esteja aberto, não apenas às nossas Bíblias, mas que o nosso coração esteja sedento por ser moldado pelo Senhor por meio da tua lei. Nós oramos confiando de que o Senhor é aquele cheio de misericórdia que nos assiste nessa manhã. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos então na parte final da Epístola de Paulo aos Filipenses. Aqui Paulo começa a dar orientações bem práticas para a igreja de Filipos. Como era de costume de Paulo, ele geralmente escrevia as suas epístolas contendo duas grandes seções. A primeira seção geralmente era profundamente teológica. E posteriormente, na segunda parte da carta, ele aplicava a essa carta, os conceitos teológicos que havia abordado, de maneira bem prática na vida daqueles que estavam ali ouvindo aquelas suas instruções. E fique bem claro que isso não significa que enquanto o apóstolo Paulo desenvolvia a doutrina, como nós vimos nos primeiros capítulos, ele já não estava trazendo aplicações práticas para nós e para os seus leitores. E também, isso não quer dizer que agora, na parte prática em que estamos, aqui não está profundamente recheado de conceitos teológicos e doutrinários. Mas o que vemos de maneira bem clara, na forma como o apóstolo Paulo dispõe as suas cartas, é que a doutrina motiva a prática cristã. E a prática cristã atesta a veracidade da doutrina que nós abraçamos. Para entendermos o texto de hoje, nós precisamos lembrar que o contexto que levou Paulo a escrever essa carta foi quando Epafrodito, um dos membros da igreja lá de Filipos, foi até Roma para visitá-lo na prisão, enquanto o apóstolo Paulo estava lá. E ao chegar, Epafrodito entregou uma oferta que os filipenses haviam levantado para Paulo, bem como narrou alguns problemas que a igreja estava enfrentando. E dentro desses problemas estavam, por exemplo, problemas doutrinários. Havia no meio da igreja de Filipos judaizantes legalistas, melhor dizendo. Esses homens diziam que sim, a salvação era mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário, mas nós deveríamos associar à obra de Cristo o cumprimento de alguns termos da lei. Por exemplo, guardar um dia sagrado, tal como os judeus faziam, guardar uma dieta específica, tal como os judeus faziam, guardar um calendário, guardar a circuncisão. E Paulo então mostrou que se fosse para utilizar esse critério de veracidade, ele mesmo seria o primeiro a ser salvo por cumprimento da lei. Mas não havia apenas os legalistas no meio da igreja de Filipos. Haviam também os libertinos. Eram pessoas que estavam no meio da igreja e que diziam que, porque fomos alcançados pela salvação mediante a graça, nós não precisamos viver de maneira reta, íntegra e santa. Já fomos alcançados pela salvação em Cristo. Então havia esses dois extremos na igreja, os judaizantes e os libertinos. Além disso, havia apreensão por parte de alguns irmãos em relação à condição do apóstolo Paulo. Eles tinham Paulo como seu pastor, o pastor do coração, e eles percebiam que se Paulo estava preso,
como que seria a condição dele? Se um homem santo e crente como Paulo estava preso e passando por todas aquelas dificuldades, o que seria deles? Além disso, Epafrodito teve que falar de um problema das entranhas da igreja de Filipos. Ele começou a tratar sobre a discórdia, a falta de união entre alguns irmãos, e nós vamos ver aqui nesse texto de maneira objetiva, que foi em relação a algumas irmãs. E adiante desse último problema, é que vemos as recomendações presentes no trecho que lemos aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Só uma observação que eu preciso fazer é que quando a gente lê aqui essa seção da carta de Paulo aos Filipenses, nós percebemos que do versículo 2 até o versículo 9 do capítulo 4 é um único bloco com várias recomendações. Então eu poderia pregar tranquilamente do versículo 2 até o 9. Mas para nossa melhor compreensão e podermos aplicar de uma maneira mais objetiva esse texto na nossa vida, eu dividi então esse trecho em duas sessões e nós vamos nos deter até o versículo 5 hoje. O trecho que nós propomos a expor hoje, ele pode ser dividido basicamente em três partes. E aqui eu vou apresentar a estrutura do nosso texto. A primeira parte está lá nos versículos 2 e 3, quando Paulo roga pela unidade entre duas irmãs que estavam em conflito. E, ao mesmo tempo, ele pede a um irmão que auxilie elas nessa promoção da unidade, na comunhão entre essas irmãs. A segunda parte, versículo 4, Paulo os orienta a viver sempre alegres no Senhor. E a terceira e última parte, versículo 5, Paulo nos estimula a viver de maneira moderada para termos um bom testemunho cristão. Visto isso, então, vejamos então nos versículos 2 e 3, Paulo tratando sobre a unidade necessária entre duas irmãs da igreja, em que elas estavam em conflito. Paulo então pede para que elas resolvam esse problema e pede até para um terceiro irmão ajudar na solução desse problema. Vejam comigo os versículos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jogo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Queridos, nós devemos entender a natureza daquilo que estamos vendo aqui nesses dois versículos. Para isso, nós precisamos lembrar qual era o papel das epístolas dos apóstolos quando elas estavam sendo utilizadas no momento de culto. As cartas, elas eram lidas durante o culto público nas igrejas. Então, de maneira bem objetiva, por exemplo, a igreja de Filipos, que havia recebido essa carta, ela tinha suas próprias instruções. Então, era como se fosse uma pregação de Paulo à distância. Então, tudo aquilo que era dito por meio dessas cartas deveria ser abraçado por aqueles irmãos que estavam ouvindo as orientações do apóstolo. E no momento em que essas cartas eram lidas, elas eram orientadas sobre a doutrina de Deus, bem como sobre como viver de uma maneira que agrada ao Senhor. E aí chegava um ponto em que o apóstolo Paulo começava a tratar de algumas situações particulares da igreja que precisavam ser tratadas. Então, os assuntos tratados nas epístolas se tornavam conhecimento de toda a igreja. Então, imagina que eu escrevo uma carta, eu produzo uma carta, e chego aqui, trato de problemas da igreja, e começo a ler aqui, peço para um presbítero fazer a leitura de toda a carta. Era basicamente isso que acontecia. E alguns assuntos tratados por Paulo aqui nessa epístola já se tornaram, ou já eram conhecimento dos crentes de Filipos. Como, por exemplo, a necessidade de cuidado com o ingresso de mestres judaizantes que estavam ensinando uma falsa doutrina na igreja, o alerta para a presença dos libertinos, o que nós vemos lá no capítulo 3, ele fala sobre esses dois problemas que a igreja enfrentava. Mas agora, nós vemos que não parava aí. Tinha mais problema. Paulo tinha que espremer mais, para que saísse absolutamente tudo que estava ali causando problema na igreja. Dessa vez, quando Paulo trata dos problemas, ele dá nome de gente. E Paulo, então, nós sabemos que às vezes ele não era politicamente correto. Quando a gente lê a primeira carta dele a Timóteo, ele fala claramente o nome de dois homens que haviam causado muito mal a ele. E agora, Paulo também não foi politicamente correto. Deu o nome de duas irmãs, dizendo claramente qual era o problema que aquela igreja estava enfrentando. Então, diferentemente do problema anterior, que era uma heresia,
Agora o problema é a desavença entre duas irmãs da igreja de Filipos. Nós podemos ver na Bíblia que Paulo não tinha dificuldades de repreender em público alguns faltosos da igreja. Por exemplo, Paulo teve coragem de repreender o próprio apóstolo Pedro na frente de todo mundo. Lembram-se de Gálatas 2, os versículos 11 a 14? Paulo descreve o seguinte: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, depois daquela situação ali pública, a voz está falhando, não sei o que é. Então, depois daquela... Vai sair, tá? Tem um pouquinho de paciência comigo, vai sair. Depois daquela situação pública em que Paulo teve que repreender a Pedro na frente de absolutamente todo mundo, Paulo mostrou que não tinha medo de homens. Ele não tinha medo de expor o próprio Pedro, que estava com Cristo antes mesmo dele se tornar um convertido. Ele não teve medo de citar dois homens que andavam de maneira contrária àquilo que a palavra de Deus... Obrigado, meu irmão. Aquilo que a palavra de Deus orientava. E agora ele não tem medo de repreender duas irmãs que estão ali na igreja. Então não era uma tarefa difícil para Paulo exortar publicamente os irmãos que estavam agindo contra a palavra de Deus. Aqui nessa epístola, Paulo fala do problema entre duas irmãs, que são Evódia e Sintique. Bem, se você está procurando um nome para duas filhas, talvez seja um nome apropriado. Só uma observação, irmãos. Tem um amigo meu que disse que foi numa reunião uma vez e a pessoa foi tratar sobre casamento. E ela disse: está vendo como o apóstolo Paulo está tratando do casamento de Evódia e Sintique? São duas mulheres, tá? Não é um casal. Então, aqui, a orientação de Paulo é para que elas pensem concordemente. Pensem concordemente. Paulo não está falando que elas deveriam pensar tudo absolutamente igual, mas que deveria haver concordância entre elas. Vejam, Paulo não está dizendo aqui quais são as motivações para essa briga entre elas duas, mas talvez fosse opiniões diferentes. Na igreja é muito comum isso. As pessoas simplesmente têm opiniões diferentes. Ou, por exemplo, luta por espaço. Eu quero aparecer mais do que a outra. Ou então, liderança. Infelizmente, irmãos, isso acontece muito no meio da igreja. No meio da igreja, as pessoas, via de regra, elas, muitas vezes, principalmente na nossa denominação, não é que elas são afeitas a dinheiro. Porque se você quiser ficar rico dentro da estrutura da IPB, você está perdido. Mas elas gostam de poder, influência. Então, tão danoso quanto é o ganho financeiro, é também um ganho de poder. E é por isso que, por exemplo, você não entende como que o empresário riquíssimo se torna um político. Ele vai ganhar menos. Mas por quê ele se torna um político? Porque sendo um político ele tem poder. Como empresário ele não tem. Tá? Então, muitas vezes, as pessoas amam muito mais o poder do que o dinheiro. E ao que parece, a confusão entre essas duas irmãs está vinculado a isso, influência, poder de influência. E para citar o problema entre elas, de maneira tão pública nessa epístola, é provável que isso aqui chegou numa condição insustentável. E que toda a igreja sabia da diferença entre essas duas irmãs. É possível até mesmo que alguns irmãos já estivessem tomando partido de algumas das partes. O time de Evódia, o time de Sintique, no meio da igreja. E percebam que esse problema específico, Paulo já havia começado a tratar bem antes. No capítulo 1
versículo 27, vejam o que Paulo diz. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vocês estão caminhando juntos. Outro momento, lá no capítulo 2, versículos 2 e 4, Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então Paulo já estava tratando desse problema já desde antes, mostrando que tudo que ele estava falando antes estava fundamentado na doutrina, porque a primeira parte da carta é sobre doutrina. E agora, então, ele começa a orientar essas duas irmãs, ecoando o próprio ensino do Senhor Jesus Cristo em Marcos 3, 24 e 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Dessa forma, para o bem delas e para o bem da igreja, era necessário a resolução daquele problema. Então, a orientação de Paulo é para que aquelas duas irmãs pensassem concordemente. O que é isso? Ou melhor, o que não é isso? A gente pode pensar que pensar concordemente é pensar sempre a mesma coisa. E no meio da igreja, via de regra, não funciona assim. Nós pensamos diferentes sobre metodologia de ensino, sobre qual vai ser a cor da parede da igreja. Nós pensamos diferentes, nós somos diferentes. E Deus nos abençoa e age no nosso meio, em meio à nossa diferença. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, em meio a essas diferenças, elas deveriam encontrar um consenso e uma paz para poderem viver em harmonia. E elas deveriam agir assim no Senhor. Ou seja, vivam de maneira harmônica, de acordo com a vontade do Senhor, porque foi isso que o Senhor ensinou para os seus discípulos. Sobre esse problema entre essas irmãs, o reformador João Calvino afirma: nada é tão desunido que não possa ser reconciliado por Cristo. O que o apóstolo Paulo queria era que fosse estabelecida a paz entre essas irmãs e, consequentemente, a paz dentro da igreja. E nós sabemos o quanto que dois irmãos em conflitos pode simplesmente acabar com a paz da igreja. E vejam que Paulo tem uma autoridade apostólica. Ele poderia ordenar, dizendo: acabe com essa briga entre vocês duas. Mas Paulo não age assim. Ele roga. Ele implora a essas duas irmãs. Aqui é como se Paulo estivesse com as mãos juntas, dizendo: minhas irmãs, pelo amor de tudo, vivam em paz. O comentarista William Hendrickson, ele faz uma observação que é muito sutil aqui no texto. Ele fala o seguinte, que Paulo afirma: rogo a Evódia e rogo a Sintique. Por que ele não fala rogo a Evódia e Sintique? Parece que o apóstolo Paulo está focando em cada uma. Eu estou pedindo para você, Evódia, eu estou pedindo para você, Sintique, e vocês me conhecem, eu estou implorando a cada uma de uma maneira muito particular. Assim, isso mostra que aquela paz entre as irmãs era muito importante para a igreja de Filipos. E o motivo pelo qual essa unidade era importante está lá no versículo 3. Pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo se refere a essas duas irmãs como cooperadoras, que elas haviam se esforçado com ele no evangelho. E aqui Paulo não se refere apenas a Evódia e a Sintique, mas também a Clemente e aos demais, como sendo seus cooperadores. No tempo que Paulo passou lá em Filipos, ele discipulou muitas pessoas, e era uma prática dele, depois de plantar uma igreja e discipular pessoas, ele treinava elas, e então essas pessoas assumiam a liderança da igreja e assumiam várias funções dentro da igreja. Então, provavelmente,
de alguma forma, Evode e Sintique, depois de terem sido discipuladas por Paulo, elas foram exercer o papel dela de liderança dentro da igreja. Elas foram colaboradoras de Paulo, ajudando muito na proclamação. Mas agora estavam tendo dificuldades entre si e isso causava problemas no testemunho da igreja. Paulo ainda fala sobre essas duas mulheres, que os nomes delas se encontram no livro da vida. Eu creio que todos nós sabemos exatamente ao que o apóstolo Paulo se refere aqui. O livro da vida é o livro onde está registrado o nome de todos aqueles que desde antes da fundação do mundo foram predestinados para a salvação por meio de Cristo Jesus. O problema, irmãos, entre Evódia e Sintique era tão sério que era necessária uma intervenção de uma outra pessoa para que o problema fosse resolvido. Vejam comigo a primeira parte do versículo 3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Paulo se dirige, então, a uma terceira pessoa aqui, ao fiel companheiro de julgo, para auxiliar essas duas irmãs. A nossa tradução não apresenta o nome de uma pessoa, mas a expressão companheiro de julgo é só uma palavra no grego, que é sísigos, o que pode indicar o nome de uma pessoa. E eu rogo a você, irmão Sísigo, que ajude elas nesse entrave. Então, Paulo não está se dirigindo apenas a Evódia e Sintique, mas também está pedindo para que um outro irmão ajude a resolver o problema entre elas duas. É por isso que alguns estudiosos que questionam exatamente sobre quem seria esse Sísigo, se seria, por exemplo, Epafrodito, que estava ali com ele, Timóteo, Silas, Lucas, enfim, nós não sabemos com certeza quem é essa terceira pessoa que vai ajudar essas duas irmãs a resolver o problema. Mas o fato é que Paulo está apelando para que um terceiro irmão ajude as irmãs Evódia e Sintique a terem os problemas resolvidos e viverem em harmonia. A urgência para que essas duas irmãs pensassem concordemente fazia ainda maior a situação de ameaça, se fazia ainda maior diante da ameaça doutrinária que a igreja estava enfrentando de libertinos e judaizantes. Então, do versículo 2, o apóstolo Paulo faz um apelo diretamente para essas duas irmãs. Já no versículo 3, ele faz um apelo para esse Sísigo, ou fiel companheiro, para poder ajudar a resolver esse problema. Queridos, algumas coisas podem ser inferidas de maneira muito clara desses versículos. Primeira coisa que fica bem claro para nós é que muitas vezes um pastor vai ter que exortar irmãos em público. Lembram-se que a carta era lida diante de toda a igreja. Imagina a situação, irmãos. Será que vocês iam gostar de mim ou me odiar? Porque eu dissesse, o irmão fulano, irmão fulana, estão brigando demais. Resolva esse problema. Já pensou que situação? E Paulo está fazendo isso aqui. E muitas vezes um pastor precisa levar um problema que todo mundo sabe, mas que todo mundo faz de conta que não existe, para a igreja saber. Você já viu problema assim na igreja? Todo mundo sabe, mas todo mundo ignora, faz de conta que não existe. E às vezes o pastor tem que chegar na frente da igreja e dizer, estamos com esse problema. Esses dois irmãos, essas duas irmãs estão com esse problema, a gente precisa resolver. E eu rogo a você e a você, que às vezes senta no lado oposto da igreja, né? Eu rogo a você, meu irmão, e rogo a você que pensem concordemente. Ao mesmo tempo, fica claro aqui para nós que o mesmo pastor que pode ter essa autoridade para fazer essa exortação, ele não faz isso como um tirano sobre a igreja, mas ele faz com amor. O apóstolo Paulo, mesmo tendo autoridade para mandar aquelas duas irmãs viverem em paz, ele roga a elas. Eu imploro, eu peço a vocês. Terceira coisa que fica bem claro para nós é que vemos que já na igreja primitiva havia alguns desentendimentos, mesmo entre crentes verdadeiros. Às vezes a gente pensa que a igreja primitiva era um poço de harmonia, né? Era todo mundo se abraçando, comendo junto, o dia todo. Meus irmãos, não era assim. Sabe quando a igreja foi assim? Nunca. Nem quando estava Jesus com os 12. Era um querendo ser maior do que o outro. Esquece isso. Igreja vai ser o tempo todo essa briga entre um crente e outro, porque são pecadores. Lembram-se que até mesmo
Paulo e Silas tiveram desentendimento sobre João Marcos. Paulo sabia o que era brigar, irmãos. Paulo sabia o que era se desentender com o irmão. Mas ele sabia também qual era o caminho do Senhor, que era a resolução dos problemas. E por vezes também, algumas situações na igreja chegam ao ponto tão extremo que é necessário que um irmão mais maduro chegue para poder apaziguar os ânimos. Às vezes nós sabemos que tem dois irmãos que estão brigando, que não vivem em paz, tem uma rixa entre eles. E sabe o que a gente faz? Nada. Quando muitas vezes Deus nos chama a ser esse fiel companheiro, a ser esse sísego, para chegar e resolver o problema entre dois irmãos. Conseguem perceber como a igreja dividida, ela está sempre sofrendo os ataques? E imagine uma igreja que tem a presença de judaizante, a presença de libertino, e tem duas irmãs importantes brigando entre si. Qual é o futuro dessa igreja, irmãos? A igreja vai se acabar, vai se destruir. E é isso que Paulo está tentando mostrar. Meus irmãos, acabem com essa briga, por favor. A igreja não vai resistir a isso. E então, o texto continua e Paulo passa a dar mais uma orientação para a igreja, que é a de se alegrarem no Senhor. Versículo 4, segunda parte do nosso texto, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo aqui nesse versículo exorta duas vezes aos crentes a alegrarem-se no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. O que é interessante é que ele já havia falado a mesma coisa no capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A orientação dada por duas vezes aqui nesse versículo se faz necessária, sabe por quê? Por causa da situação da igreja. Uma igreja que enfrentava heresias, uma igreja que enfrentava brigas, possivelmente já perseguições por meio do Império Romano, certamente ela se abatia e perdia o ânimo. Diante dessa circunstância é que Paulo está orientando os irmãos a se alegrarem no Senhor. Deixe-me dar um exemplo bem prático. Imagine que você chega na igreja e você sabe que o clima está esquentando. O pastor está brigando com o conselho, um diácono brigou com o presbítero, um diácono brigou com o outro, e você sabe, está todo mundo na igreja sabendo, você vai sair como da igreja? Desanimado. Eu disse, nossa, aqui que deveria ser o lugar para eu chegar e ter paz, para eu amar. Não é esse lugar. Então, a pessoa poderia se entristecer com isso. É por isso que Paulo, logo depois de falar de Evódia e Síntique, o queria entristecer toda a igreja. Porque imagine, irmãos, Paulo está exortando duas irmãs, resolvam seus problemas. E chega para os outros irmãos e diga, olha, alegrem-se no Senhor. O ponto de Paulo é dizer, o que traz alegria para a igreja não é se está tudo bem entre os crentes. O que nos alegra é o próprio Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Por que a gente ama a igreja? Por que a gente quer estar no meio da igreja? É justamente porque é nesse lugar que Deus nos abençoa. E nós devemos encontrar alegria no Senhor da igreja. E não se está tudo lindo na igreja. Claro que devemos buscar uma igreja saudável, uma igreja que traga alegria para o nosso coração. Mas lembre-se, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Percebam que no versículo 2, Paulo orientou Evódia e Síntique a pensarem concordemente no Senhor. E é justamente sobre isso que ele está falando. E é possível que no meio dessa orientação, Paulo também estava combatendo os problemas doutrinários que afligiam a igreja. Lembram-se dos dois problemas doutrinários? De um lado, o legalismo, e do outro lado, os libertinos. O legalismo judaico acabava por colocar um peso sobre a vida das pessoas. Havia proibições, regras indevidas, que tornavam a vida com Deus um fardo para as pessoas. Queridos, quantas pessoas saem de outras igrejas evangélicas dizendo que era um inferno viver lá? É um peso. As mulheres principalmente. Porque não pode depilar a axila? Porque não pode pentear o cabelo? Porque não pode usar uma calça jeans? Porque não pode? Porque não pode? Porque não pode? Meus irmãos, é um inferno viver assim. Você não pode fazer coisas que são usos e costumes. O legalismo, ele faz isso.
Ou você vai, guarda o dia do Senhor, assim você só pode andar tantos metros. Eu já ouvi falar de pastor até que quando chegava no sábado, ele olhava o gás da casa dele, se estava cheio, para não ter que comprar gás no domingo. Que loucura, irmãos. É uma pressão. Isso tira a alegria de viver com o Senhor. E é por isso que Paulo está dizendo que diante da influência dos legalistas, que diziam que nós devemos cumprir regras para ser salvos, alegrem-se e alegrem-se no Senhor. A nossa alegria é o Senhor, é a salvação dele. Segundo ponto também é contra os libertinos. Os libertinos diziam que a gente pode viver de qualquer jeito. Busque alegria, viva a sua vida. E Paulo está falando que a nossa alegria não é viver de acordo com as nossas vontades, mas é viver com a alegria que vem do Senhor. Meus irmãos, meditando nisso, nós encontramos grande alegria ao invés de abatimento, desânimo, diante das ameaças externas e os problemas que a igreja enfrenta. Devemos lembrar que quem está recomendando isso, a se alegrar no Senhor, é um homem que está preso em Roma, na iminência de ser martirizado, de ser decapitado. E Paulo era um exemplo para os filipenses, pois quando estava preso lá, quando esteve preso lá, no episódio em que fundou a igreja, ele junto com Barnabé, após ser açoitado, cantava louvores ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo tinha autoridade para dizer: alegrem-se no Senhor. A alegria proposta por Paulo não era um otimismo vazio, mas uma alegria que tem como objeto de satisfação o Senhor, o próprio Cristo exaltado. Além da alegria, Paulo dá uma outra recomendação para os crentes de Filipos. Acompanhe o meu raciocínio, tá? Primeiro, ele expõe o problema entre duas irmãs, no versículo 2. Versículo 3, ele pede para que o irmão resolva um problema, e é diante da tristeza que tal admoestação ia gerar na igreja, que ele diz: alegrem-se no Senhor. A alegria de vocês é o Senhor. E agora então, a terceira e última parte, versículo 5. Paulo estimula os crentes a viverem de maneira moderada, a terem um bom testemunho cristão. Paulo fala o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Queridos, essa palavra moderação, ela tem um campo semântico bem grande na língua grega, mas seria a mesma coisa de dizer seja equilibrado, seja amável, seja cortês, seja cordato. Bem, a moderação cabe no contexto, por exemplo, dos legalistas, em que eles diziam que não pode fazer nada. E Paulo diz: não é bem assim, gente. Não é bem assim. Mas também se aplicava ao contexto dos libertinos, que diziam: você pode fazer tudo. E Paulo diz: também não é assim. Esse é um ponto importante. Porque parece que nós gostamos dos dois extremos. Ou a gente gosta da pessoa que diz que a gente não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Ou a gente gosta da pessoa que diz: não pode tudo, vai em fé, vai em frente, faz o que você quiser da sua vida. Mas a vida cristã, ela não é assim, irmãos. Nem é não pode nada, nem é também faça o que você quiser da sua vida. É a moderação. Use a moderação. Há algum versículo na Bíblia que diz que a pessoa não pode tomar uma taça de vinho? Não. Mas diz claramente que a pessoa não pode encher a cara. Então, o grande ponto de Deus é fazer com que os crentes sejam sábios, consigam entender a maneira equilibrada, a necessidade de equilíbrio na forma como vivem. E é sobre isso que Paulo está falando. É interessante perceber que moderação, ela pode ser entendida dentro do contexto em que o crente busca o que é melhor para a igreja e não somente para si. Quando nós buscamos ser moderados, não é só pensando em mim, mas pensando também no bem da igreja. E o encorajamento de Paulo para essa moderação está baseado em uma realidade. Por que Paulo pede para que Evode e Sintique resolva o problema entre elas? Por que Paulo pede para que Cízigo vá intervir na situação entre as irmãs? Por que Paulo pede para que os irmãos se alegrem no Senhor? Por que Paulo pede para que os irmãos sejam moderados? Por quê? Perto está o Senhor. É a base de tudo que o apóstolo Paulo está falando aqui. Paulo mostra que em breve o Senhor Jesus Cristo haverá de voltar para julgar vivos e mortos.
Se eu lembro que Jesus vai voltar, a minha briga momentânea com meu irmão tem que acabar. Se eu lembro que Jesus está perto de voltar, eu não vou querer que haja briga entre os meus irmãos, eu vou querer intervir para resolver isso. Porque, irmãos, no céu não tem zona leste, zona norte e zona sul, zona leste e zona oeste. É todo mundo junto, é um povo só. Então, como que a gente vai fazer na eternidade? Além disso, visto que Jesus vai voltar, como é que eu vou viver triste? Se eu sei que o meu Redentor vive, que ele vai vir para resolver o problema, por que eu vou viver triste? Meus irmãos, o verdadeiro legislador do mundo não é o presidente do Brasil, não é o presidente dos Estados Unidos, não. O verdadeiro legislador é aquele que governa sobre tudo e todos, o Senhor Jesus Cristo, e ele haverá de voltar para tomar as rédeas de todo mundo nas suas mãos. E nós confiamos nele. Perto está o Senhor. Viva nessa expectativa. Além disso, se perto está o Senhor, eu vou viver uma vida moderada, uma vida equilibrada. Lembram-se? Eu já citei isso aqui aos irmãos. Certa feita perguntaram para Martinho Lutero: se você descobrisse que Jesus ia voltar amanhã, o que você faria? Lutero respondeu: eu plantaria uma árvore. Ou seja, eu continuaria fazendo aquilo que eu estou fazendo. Eu continuaria fazendo aquilo que eu estou fazendo. Então, a moderação é aquilo que deve marcar a vida dos crentes. Queridos, eu quero concluir a minha exposição trazendo 5 aplicações para nós diante daquilo que vimos aqui no nosso texto. A primeira coisa é que, em meio a um mundo hostil que tenta destruir a igreja, devemos lutar para fortalecer ela e mantê-la unida. Nesse texto, percebemos a preocupação de Paulo para a manutenção da unidade da igreja. E ele faz isso quase que implorando: eu rogo a vocês, minhas irmãs, uma igreja que tem ameaça externa de judaizantes, infiltrada por libertinos e sempre sofrendo os ataques das autoridades romanas, se os crentes não fossem maduros e estivessem unidos, como que a igreja ficaria firme? Ela deveria evitar brigas, porque a consequência disso seria a destruição dela. E, meus queridos, não se enganem. O mesmo problema que a igreja de Filipos enfrentou, de certa forma nós enfrentamos hoje. Vejam se a mídia não prega completamente contra aquilo que a palavra de Deus ensina e contra a igreja. Veja se algumas autoridades do Estado não se levantam com ódio contra o Senhor, contra o seu ungido e contra a igreja de Cristo. Quantos políticos nós temos em Brasília que a finalidade deles é acabar com o conceito de família, que é acabar com qualquer coisa que esteja vinculado à lei do Senhor. Ou, por exemplo, lembrem-se que ainda no meio da igreja, ainda temos alguns inimigos internos que são os libertinos. Essa ameaça continua dentro da igreja. São pseudo-irmãos, são membros da igreja, estão no hall de membros, que dão péssimo testemunho fora da igreja, envergonham o evangelho, vivem uma vida deliberadamente em pecado, imoralidade e corrupção, e continuam dentro da igreja. Além disso, lembrem-se, temos Satanás. Não ignore Satanás. Não é porque a gente não fala muito dele, não dá muito ibope para ele, que a gente ignora a existência dele. É um inimigo das nossas almas. Que ele é tão ousado que ele ousou tentar o próprio Redentor. O que ele não vai fazer com você? O que ele não vai fazer com a igreja? Eu acho que diante disso, irmãos, dá para perceber que nós já temos inimigos suficientes. O Estado, uma mídia aparelhada, Satanás, libertinos no meio da igreja, legalistas no meio da igreja. Até quando nós vamos nos morder? Até quando nós vamos brigar entre nós mesmos e dar holofote para um mundo que jaz no maligno, apontar para a igreja e dizer: vejam como esses crentes vivem? Até quando nós vamos viver assim? E nós precisamos, irmãos, viver concordemente no Senhor. E eu quero te estimular a viver assim com seu irmão.
Não alimente esse ódio, essa mágoa, esse rancor. Sente com seu irmão e resolva. Se você não consegue resolver sozinho, chame um sísigo. Chame uma terceira pessoa. Porque a gente pode pensar que isso aqui é só um problema de casamento, né? Não, não é. Só quando o casal está em problema é que tem que chama um pastor para resolver o problema. Mas às vezes nós precisamos de um terceiro crente para poder resolver os problemas, para que haja paz na igreja e para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Isso se aplica de uma maneira muito especial para nós que estamos na liderança da igreja. Liderança, eu não falo só conselho, eu não falo só junta diaconal, mas todos aqueles que estão à frente da igreja. Lembram-se de Evode e Sintique? 2 mulheres que trabalharam muito com Paulo. Muito. Mas brigaram. E às vezes nós vemos isso dentro da estrutura de um Asaf. 2 irmãs, crentes de verdade, ponta firme, mas brigam uma com a outra. 2 presbíteros, homens de Deus, crentes, cuida bem da família, mas estão brigando. Meus irmãos, só quem alcança vantagem com isso é o próprio Satanás. A nossa igreja só tende a perder com isso. E aí você tem que clamar, irmãos, alegrem-se no Senhor, porque você vem na igreja e fica triste. Porque tem briga no meio da igreja. E é uma das coisas que mais traz tristeza para o meio da igreja são as brigas entre os crentes. Meus queridos, a moderação, ela é muito importante. A sabedoria, tratando dos pontos, das questões da igreja. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós nessa manhã é que desde a igreja primitiva o Senhor tem dado mulheres que são trabalhadoras incansáveis na obra do Senhor. E nós devemos reconhecer e amar essas irmãs. Esse texto aqui, de uma maneira muito especial, destaca o papel muito importante e relevante da mulher na igreja. Veja que, embora Evode e Sintique não fossem pastoras, presbíteras, diaconisas, bispas, enfim, vários outros títulos que podem ter, vemos como elas exerceram um papel importante, se esforçando junto com Paulo no evangelho, o que ele fala aqui no versículo 3. Elas trabalharam duro para que o evangelho fosse proclamado. E por mais que as irmãs não exerçam um ofício ordenado, conforme a palavra de Deus orienta, que esse é um papel do homem cristão capacitado para isso, elas devem se engajar para proclamar o evangelho de Cristo e motivar a igreja. Algumas igrejas, irmãos, ela é cheia de crente porque teve uma irmã que saiu evangelizando o bairro dela todinho. Quantas mulheres de Deus nós conhecemos assim? Que se dedicaram a falar de Jesus. E eu quero estimular você, minhas irmãs, a terem Evode e Sintique como um exemplo de mulheres a serem seguidas. Obviamente, não olhar para o pecado delas, de deixarem de pensar concordemente, mas devemos olhar como essas irmãs se esforçaram pela promoção do evangelho de Cristo ali na cidade de Filipos. E o papel da mulher no corpo de Cristo não é só ficar calada em silêncio como se fosse uma pedra esquentando o banco. Mas vocês também, minhas irmãs, vocês contribuem na expansão do reino de Cristo. Paulo deixa isso claro quando, por exemplo, lá em Tito, capítulo 2, versículos 3 e 5, diz: quanto às mulheres idosas, aquelas maduras na fé, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens, recém-casadas, a amarem ao marido e os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. De maneira bem objetiva, meus irmãos, minhas irmãs, estou trazendo essa aplicação para vocês. Vocês devem ser aquelas que proclamam o evangelho. Mas além disso, segundo a palavra de Deus, sabe quem é que faz outra mulher crente? É uma mulher crente mais madura. Não que o pastor não tenha um papel dele importante, tem. Mas primordialmente, quem torna as mais novas, crentes maduras, são as mulheres mais maduras da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vocês são as mestras do bem. Vocês fazem tudo isso para ensinar essas moças a serem sensatas, honestas, boas donas de casa,
é o que Paulo diz aqui, bondosas, sujeitas ao marido. São vocês que ensinam isso, minhas irmãs. Porque se o pastor diz isso, né? Parece que o pastor é machista, né? É misógino. Tá na moda isso, né? O pastor não tem lugar de fala porque ele é homem, não tem lugar de fala. Então, você, minha irmã, que tem lugar de fala, vamos usar, né, o argumento contrário. Você que tem lugar de fala, mostre como é ser uma mulher bondosa. Mostre como é ser uma boa dona de casa. Mostre como é ser sujeita ao marido, que é o que a palavra de Deus ensina aqui. E tudo isso você faz, sabe para quê? Porque para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque no final das contas, não são casamentos destruídos que a igreja vai colher. O que vai ter como consequência é que a palavra de Deus vai ser envergonhada. Não é só falar mal de um casamento, é falar mal da própria palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso, minhas irmãs, se dediquem no cuidado com as irmãs mais novas. Acolham, amem essas meninas e ajudem elas a terem você como exemplo. Não apenas como você vem bonita para a igreja, toda organizada, que venha bonita também, tá? Mas que a sua maior beleza seja a sua piedade. A grande beleza da mulher de Provérbios 31 é a piedade dela. Porque ela não é preguiçosa, ela é cuidadosa, ela é amorosa com o marido e com os filhos. E que as moças daqui da igreja possam olhar para você, minha irmã, e dizer: eu quero ser crente como a irmã fulana. Eu quero que ela seja uma mestra do bem na minha vida, para que eu possa amadurecer na fé. A terceira aplicação que eu quero trazer para nós é que nós podemos e devemos encontrar alegria perene no Senhor. Imagine que aqui o problema da igreja era encontrar tristeza em meio aos conflitos dentro da igreja. Mas aqui o apóstolo Paulo ensina que não apenas em meio aos conflitos da igreja, mas em meio a qualquer circunstância da nossa vida, nós temos um mandamento do Senhor. Alegrem-se no Senhor. Certamente passamos por momentos de tristeza e pesar, mas nunca devemos esquecer que o Senhor Jesus é a nossa salvação, que temos Ele, as promessas que temos nele. Isso sim é o fundamento para a nossa alegria. Qual foi a última vez que você pensou nas promessas de Cristo feitas a você? Não você, indivíduo, mas você como parte do povo de Deus, de que Ele nunca vai te abandonar, que Ele estará com você até o fim até a consumação dos séculos, de que Ele vai voltar. Qual foi a última vez que isso trouxe alegria para você? Ou você fica tão imergido em seus problemas temporais, nas suas dificuldades momentâneas, que você não encontra mais alegria de ser crente. Por que ser crente? Por que ser alegre? Porque eu sou um crente. Porque você tem um amado da sua alma. Porque você tem promessas maravilhosas. Promessas que não podem ser quebradas por um Deus que não mente. Por um Deus que não pode enganar. E é por isso que nós encontramos alegria. Porque servimos a um Deus que é bondoso. Por isso, irmãos, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Ele é a nossa alegria e Ele é a nossa salvação. A quarta aplicação é que nós devemos lutar para que a modéstia, ou a moderação, seja uma das marcas da nossa vida. Alguns irmãos que vivem em excessos, trazendo vergonha ao Evangelho e ao nome de Cristo. E nós somos chamados para viver de uma forma moderada, não conforme excessos que escandalizam o Evangelho. Vejam, se não há excesso de diversos lados. Por exemplo, há o excesso do que não pode fazer nada. Então, as pessoas, elas confundem o Evangelho como sendo a religião do não pode. Então, tantas vezes nós passamos essa imagem do Evangelho para as pessoas, que as pessoas simplesmente não conseguem ver a beleza de Cristo. Seja a vossa moderação, não é que não pode nada. Também, por outro lado, há um crente que acha que pode fazer tudo. Ser descolado mesmo é você fumar charuto, é você beber para mostrar que você é um crente forte. Gente, até livro lançaram com o título Fumando Charutos para a Glória de Deus, gente. É sério, fumando charutos para a glória de Deus. Esse tipo de livro a gente tem hoje. Em que as pessoas estão buscando uma liberdade demasiada.
uma liberdade perigosa. Um pastor amigo meu teve que lidar com uma situação bem delicada. Chegou um pastor na igreja, meio moderninho, descolado, e aí o próprio pastor ensinou que não tinha problema beber. Ok, até aí, ok. Só que o que aconteceu? O pastor que veio depois dele teve que disciplinar no mínimo 2 por uso excessivo de álcool. É uma liberdade que a gente fica dando, uma busca de liberdade que vira libertinagem. A vida do crente é uma vida de equilíbrio. Busque mostrar isso. Você é um cara equilibrado e use isso também na rede social. Seja modesto na rede social. Tem algumas irmãs que expõem o que não deve expor em rede social. O crente ostentação, já viu? Gosta de tirar foto cheia de dinheiro e tal. Isso não vai levar você para lugar nenhum e não vai trazer glória ao nome de Cristo. Por isso, seja a vossa moderação conhecida de todos. E por fim, a minha quinta e última aplicação se aplica de maneira bem especial a você que está aqui conosco nessa manhã e que não tem Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Paulo conclui dizendo: perto está o Senhor. Lembremos, irmãos, que em meio às dificuldades da igreja, as brigas dentro da igreja, a presença de falsos mestres, a tristeza que muitas vezes toma conta do nosso coração, lembre-se que Cristo está perto. Ele voltará. E ele voltará não como um cordeiro para ser abatido, mas como um juiz implacável, como um leão que recebeu todo o poder e autoridade da parte do Pai. E eu quero alertar você que está aqui conosco nessa manhã e não tem Jesus, para essa realidade iminente. Ele exige a santidade da igreja e exige arrependimento de todos aqueles que não se renderam a Ele. E essa manhã você tem o privilégio de poder escutar a voz do Senhor, sabendo que o lugar para onde Ele te leva não é um lugar perfeito. A igreja não é um lugar perfeito, até porque aqui, essa igreja é apenas pontual. O deserto era o lugar perfeito? Não. Mas o importante é que eu saí do Egito. O que me importa mesmo é a terra prometida. E nós caminhamos assim, queridos. Deus me tirou do Egito e me trouxe para onde? Para a igreja. E aqui vai ser luta. Vai ser sedição, vai ser briga com as autoridades. Vai ser um achando que pode ser maior do que o outro. É briga de família. Lembra-se Moisés brigando com a irmã, com o irmão, uma confusão sem fim. Irmãos, 40 anos no deserto é um tipo do que é a igreja. Igreja é aquilo ali. É um povo que está junto, mas é um povo pecador. É um povo zoado. E que briga um com o outro. Mas a realidade é que temos a promessa de que haveremos de entrar no novo céus e a nova terra. Que temos um Redentor, que temos um Cristo. Isso é o que deve tomar conta do nosso coração. Por isso, nessa manhã, lembre-se, perto está o Senhor. Alegre-se no Senhor. Enquanto isso, seja a sua moderação conhecida de todos. E pense concordemente com seu irmão, para a glória do Senhor Jesus Cristo.